internautas conectados. É sempre uma honra estarmos reunidos em nome desse ideal que nos movimenta. Nós estamos em setembro, finalzinho do mês, e é um mês muito especial para Matão, em virtude do aniversário de Kerbal Schutel, sempre lembrado no dia 22 de setembro, no mês que também comemora o aniversário desta instituição, nos seus 76 anos de fundação. Durante o mês, às quartas-feiras, foram realizadas palestras com convidados selecionados justamente para destacar a data. E nós aqui estamos desejando a todos boas-vindas, gratidão, alegria. E antes de apresentarmos o nosso convidado da noite, vamos elevar o nosso pensamento a Deus com bastante gratidão, como sugere a inspiração que a doutrina espírita nos apresenta. Busquemos ao Senhor da vida, sempre agradecidos pelas oportunidades renovadas de aprendizado. Deus, nosso Pai de amor e bondade, que a sua grandeza nos envolva a todos, naturalmente que não apenas aqui neste salão, mas a humanidade. Sua grandeza abrange todo o universo, e sua solicitude, sua bondade nos envolve a todos. Nossa gratidão, pois, nosso Pai Celeste, e a Jesus, o nosso Mestre, a nossa busca de sintonia para nos beneficiarmos da bondade desse Espírito que tem a incumbência de nos guiar. Que assim seja. Muito bem, então nesta última palestra do mês de setembro, é a última só de setembro, viu, gente? Semana que vem tem mais. Mas a última do mês de setembro, comemorativa ao aniversário da casa, nos seus 76 anos, e também comemorando o aniversário de Kerbal Schutel, nós temos um amigo, Sidney Frances Fernandes, que é de Bauru, conhecido palestrante, autor de 2 dezenas de livros, mais de 2 dezenas, 4 deles ainda estão no prelo para sair, 18 publicados. Tem alguns esgotados, Sidney? Tem esgotados? Alguns esgotados, e ele trouxe aqui os seus livros para a gente hoje. O Sidney, que está vinculado ao Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, que ficou muito conhecido pela presença marcante do Richard Simonetti, amigo pessoal do Sidney, e ambos trabalharam muitos anos juntos. Sidney pôde absorver do Richard aquela didática, aquela convivência tão saudável, tão grata ao coração de todos nós, como o exemplo e a dedicação do Richard. E o Sidney continua atuando no SEAC, através das suas palestras, do envolvimento com a programação da casa, mantendo um pica-fogo na internet toda sexta-feira, às 15 horas. Vocês poderão acessar toda sexta, às 15 horas, é ao vivo. O Sidney prossegue aquela tarefa do pica-fogo do Richard, virtualmente também, embora às segundas-feiras às vezes ocorram também, né, Sidney? Lá no SEAC, ao vivo, às 20 horas. Mas toda sexta você pode acessar o canal do YouTube da TV SEAC, onde poderá acompanhar o pica-fogo. O Sidney também tem um programa na TV local de Bauru. Eu já tive a oportunidade, a honra de gravar alguns programas, que é apresentado na TV local e depois disponibilizado no canal do SEAC também. Então é um trabalhador que está palestrante, muito conhecido, autor de vários livros. Nós montamos uma jornada para ele que começou no sábado por Monte Alto, domingo de manhã no nosso lar aqui em Matão, domingo à noite lá no CEAN, segunda-feira em Araraquara, no Luz e Caridade, ontem em Motuca, hoje aqui na comunidade, amanhã em Tabatinga e sexta-feira em Dourado, encerrando esta que é a primeira jornada do Sidney pós-pandemia. E o Sidney está lançando um livro, nós vamos falar sobre esse livro hoje, que se chama Jesus ou Cristo, que está no banner aí que você pode ver, e nós o convidamos propositalmente para esta oportunidade. Um detalhe interessante, né? As vendas dos livros, toda a receita será destinada aqui à comunidade.
está doando todos os livros que forem vendidos. A receita pela venda dos livros é destinada à comunidade. Então, se você comprar um, tem um preço. Se você comprar dois, já vai um desconto e já ganha o lançamento de presente. A partir de 2 exemplares, você ganha o lançamento de presente. E se você comprar 3 exemplares, ganha de presente o lançamento também, mas tem um preço também diferenciado. A gente informa isso no final. Mas antes de passarmos a palavra ao Sidney, nós temos a presença aqui do nosso Álvaro, que, aproveitando as comemorações de setembro, vai declamar um poema para nós. Álvaro, por favor. Obrigado, Orson. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez nesta casa. Deus tem nos dado a graça de escrever alguns poemas. Como eu já disse, já venho escrevendo poemas desde 2002, e temos cerca de 200 a 300 poemas escritos que se intitulam de Poemas de Luz. E não podia deixar de recitar um dos nossos poemas, escrever, pedir a Deus e aos Espíritos que nos desse inspiração para escrever um poema em homenagem ao nosso Caimbá Schutel. Homenagem a Caimbá Schutel, o bandeirante do Espiritismo. Nasceu no Rio de Janeiro, passou pela provação, ficou órfão muito cedo, mas cumpriu sua missão, tornou-se homem de bem, grande amigo, bom cristão. Foi o primeiro prefeito da cidade de Matão, Caimbá de Souza Schutel, o nome do nosso irmão. Nunca deixou de servir a quem lhe estendesse a mão. Nunca negou o auxílio a quem mais necessitava. Excelente farmacêutico, a todos ele ajudava. Quem não pudesse pagar o remédio, ele doava. Tornou-se espírita convicto, sem dinheiro, sem riqueza, ele a todos atendia, com muita delicadeza, até ficou conhecido Caimbá, o pai da pobreza. Foi fundador do Clarim, um excelente jornal, e a RI, Revista Internacional do Espiritismo, um homem simples e modesto, sem orgulho ou egoísmo. Foi escritor, foi filósofo, com frase sensacional, como a que está em seu cúmulo, de uma forma natural: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Essas palmas para você, Caimbá Schutel, onde você estiver. Obrigado a todos. Muito obrigado, Álvaro, pela sensibilidade deste momento. Então, nós vamos fazer uma explicação. O Sidney está lançando o livro, nós vamos fazer uma espécie de diálogo com o Sidney, fazendo algumas perguntas para ele. Mas antes, ele vai fazer um pequeno introito com a palestra que proferiu no nosso lar domingo, que teve grande repercussão, quando ele se referiu ao Richard Simonetti. Ah, que falta você me faz. Bem-vindo, Sidney, a palavra é sua. O Sidney vai falar aproximadamente 15 minutos sobre essa introdução do Richard, e depois nós vamos conversar sobre o lançamento dele. Quase que eu não estou aqui, gente, porque com essa retórica aqui, o Orson nos cativa com a sua palavra. Né? Boa noite a todos. Agradeço a direção da casa, ao Orson, mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos.
falta que você faz. Assim que Lauro e Cássia se conheceram, já souberam que eram almas afins, que se reencontram. Passaram a viver o encantamento de almas gêmeas, aquele que transcende a atração física para se fixar na intimidade do coração. Infelizmente, alegando diferenças sociais, a mãe de Lauro opôs-se ferrenhamente àquela união. Em pouco tempo, surgiu aquela desagradável frase, como se para impedir realmente a união dos dois, mais ou menos assim: ou fica comigo ou fica com ela, ameaçando a privar o filho dos haveres da família. Mas essa ameaça não funcionou. Mas Matilde não era uma pessoa má, mas julgava Cássia uma aventureira. Sua posição radical era de quem intencionava proteger o filho de uma aventureira, um casamento que não daria certo. Não funcionou a chantagem. Lauro e Cássia se casaram numa cerimônia íntima, sem a presença da mãe do noivo. O casamento logo os premiou com a vinda de uma linda garota que recebeu o nome de Silvia. Mas mesmo com o nascimento da neta, Matilde, mãe de Lauro, jamais se dispôs à aproximação, sempre culpando a nora pela separação, pelo afastamento do filho. Sentia uma imensa saudade dele, mas mantinha-se fiel à sua postura orgulhosa e intransigente. Certa ocasião, surpreendeu-se com o recebimento de uma carta com letra infantil. Deu-se conta de que haviam se passado 7 anos desde o casamento do filho. Querida vovó, estou escrevendo para lhe dizer que esperamos sua visita. Mamãe disse que você é uma pessoa muito boa, que ama todos nós, mas que é uma pessoa muito ocupada. Por isso, sempre peço a Jesus que lhe dê um tempinho para vir nos ver. Amamos você. Muitos beijos, vovó. Não se esqueça, quero ver você. Com carinho, Silvinha. Um raio teria feito o menor efeito na cabeça daquela mulher. Matilde sentiu a simplicidade amorosa daquela criança que derreteu o seu orgulho, abriu as comportas de um véu de lágrimas. Uma nora que incutira na filha carinho pela avó, não obstante a rejeição, não poderia ser uma pessoa. Dias depois, exatamente no horário em que Cássia, Lauro e Silvinha estavam fazendo o culto do Evangelho no lar, alguém bateu a porta. Silvinha foi atender. Deparou-se com uma senhora sorridente com vários presentes. Olá, Silvinha, eu estou aqui atendendo o seu pedido. Vovó? Sim, minha querida. Matilda, desarmada, abraçou a neta e o filho, debulhando-se em lágrimas. Para Cássia, estavam reservados mais abraços. Um abraço especial, demorado, e palavras especiais. Deus abençoe minha filha por relevar as impertinências desta velha e pela orientação que deu à minha neta. Confesso, caros amigos e irmãos, que para falar, trazer esse maravilhoso texto de Richard Simonetti não é fácil, sempre me faz embargar a voz.
Dia 13 de outubro agora completaremos 5 anos do desencarne de Richard Simonetti. E no dia 10 de outubro ele completaria 88 anos de idade. José Xavier, mais do que irmão, era o braço direito de Chico, o colaborador que o sustentou no início da sua jornada mediúnica. Em 1939, José desencarnou. Chico ficou desconsolado, não gostou nada disso e reclamou: quando eu desencarnar, antes de fazer qualquer festa com você, em nosso reencontro, você vai ouvir muita coisa de mim, disse o Chico, dirigindo-se ao irmão. Afinal de contas, isso não é coisa que se faz. Parafraseando Chico, quando eu fui convidado para falar em 2019, nas comemorações do centenário do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, eu também fiz a minha queixa, dirigindo-me aos mentores lá do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Pai Jacó, Mãe Maria, guias e orientadores do SEAC, vocês trabalharam mal. Há tanta gente no meio espírita que não deixaria saudades. E logo o Richard vocês levaram, nosso amigo, nosso orientador. E há quem diga que ele foi convocado pela espiritualidade. Qual convocação, qual nada? Haverá serviço mais importante no além do que disseminar a doutrina espírita no aquém? Desculpe o desabafo, caros irmãos. E eu trago novamente alguns textos de Richard Simonetti que nos deixou no testamento, e eu perguntaria para mim mesmo: o que faria Richard Simonetti se estivesse em meu lugar? Richard nos contava, por exemplo, que durante muito tempo houve muitas perseguições contra o Centro Espírita Amor e Caridade. Havia um padre que queria, porque queria, acabar com o Espiritismo. E eis que ele saía da igreja de Santa Teresinha, que fica numa quadra do nosso centro, e parava em frente à nossa casa, quando saía com a procissão, jogava água benta na entrada do nosso prédio, pegava um crucifixo e gritava em alto bom som: vá de retro, Satanás! E parece que o Satanás mudou de estilo, porque o Satanás nos inspirou a tornar o Centro Espírita Amor e Caridade uma das maiores instituições do país, hoje respeitada por elementos de outras crenças. Eu já entrevistei no programa que o Orson citou 2 padres, um bispo, 2 pastores evangélicos, uma infinidade de pessoas que antigamente tinham reservas em relação ao Espiritismo. Marta estava preocupada com os afazeres domésticos e Jesus estava em sua casa. Em dado momento, ela reclamou com o mestre, porque só a irmã Maria, que com ele conversava, não a estava ajudando nos afazeres da casa. Foi então que ela ouviu as incisivas e célebres palavras de Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Estou trazendo este trecho de Lucas exatamente para dizer que durante esses 100 e poucos anos de existência lá do SEAC de Bauru, ele tem nos oferecido muitas oportunidades de conhecimento e de serviço. E uma das missões do Centro Espírita é exatamente essa: oferecer aos
interessados os conhecimentos que lhes servirão para toda a vida. Aos que estão dispostos a ir além do estudo, o Centro Espírita deve oferecer oportunidades de serviço que integram e mantêm a casa espírita. E Richard era mestre disso. Deixou-nos 65 livros, centenas de palestras e seminários. Foi responsável pela criação da Rádio e TV SEAC, que contou com a minha colaboração. E mais do que isso, deixou para nós a criação de quase 100 grupos mediúnicos em nossa casa. Ele costumava dizer que o cuidado e a integração dos servidores de uma casa eram o fogo sagrado para sustentar as brasas ardentes do ideal espírita. Eu costumava contar a seguinte história. Era uma singela igreja num bairro londrino, frequentada por moradores da região. Uma assiduidade característica dos londrinos, cadeiras cativas, familiaridade entre os frequentadores, anos após ano, estavam ali sempre ouvidos, sempre fiéis, bem de acordo com as tradições inglesas. Certa feita, o pastor notou uma cadeira vazia. Ocupado com os afazeres, não deu atenção a isso. No domingo seguinte, a cadeira continuava vazia. No terceiro domingo, tem alguma coisa errada por aqui. E foi visitar o faltoso. Ele estava tranquilamente na sua sala, aquecendo-se perto da lareira, quando o pastor entra e pergunta: algum problema, meu filho? Não, estou muito bem. Está doente? Não, tudo em ordem. Não tenho comparecido. Sabe quem é, pastor? Frequento o culto há mais de 20 anos. Sento na mesma cadeira. Pronuncio as mesmas orações, os mesmos hinos. Ouço os mesmos sermões. Eu acho que não preciso ir mais à igreja. Após refletir por breves momentos, o pastor, silenciosamente, dirigiu-se até a lareira, atiçou o fogo e retirou de lá uma brasa. Ante o olhar curioso do dono da casa, ele colocou a brasa sobre a soleira de granito da janela. Longe do braseiro, logo a brasa perdeu o brilho, se apagou e reduziu-se a um carvão coberto de cinza. Não precisa falar mais nada, pastor. Já entendi a sua mensagem. No domingo seguinte, ele estava ocupando a sua cadeira. Com esta singela história, Richard está nos sugerindo que todos devemos frequentar regularmente nossas reuniões doutrinárias. Destaca que o exemplo da brasa é significativo. Nós precisamos, caros irmãos, nos manter acesos e quentes, isto é, unidos, para evitar que se apague o calor da fé e deixe de reluzir o brilho do ideal. Quando nos integramos e guardamos assiduidade e interesse, é como se fôssemos formar um corpo composto pelos participantes como células que o compõem. É preciso considerar ainda que durante as nossas reuniões, como está acontecendo agora, forma-se aqui um círculo de proteção, e nesse momento em que estamos todos concentrados no tema desta noite, os nossos protetores espirituais aproveitam desta calma, desse relaxamento, para verificar no nosso íntimo as nossas necessidades. De acordo com o nosso merecimento, eles podem prevenir problemas, cochichar soluções, nos acompanhar de volta para casa. É assim que nós devemos raciocinar em relação à frequência à casa espírita.
Saibamos soprar, caros irmãos, fazer a nossa casa espírita crescer cada vez mais na capacidade de integrar servidores e desenvolver serviços, fogo sagrado a sustentar brasas ardentes do ideal espírita. Nós teremos muito para falar sobre Richard Simonetti. Os temas importantes dele são infindáveis. Ele, por exemplo, perto do Natal, ele costumava nos relembrar que Jesus voltava a nos falar, destacando a necessidade de coparticiparmos e levarmos a sério as necessidades daqueles carentes, fazendo com que eles tenham no Natal pelo menos um momento de paz. Nós vamos encerrar por aqui. Só quero contar mais uma pequena história de Simonetti, porquanto ele trouxe milhares de textos maravilhosos. Falava muito, por exemplo, da cidadania como um meio de nos aproximarmos das atividades cristãs. Se há uma coisa, ele dizia para mim, que eu noto com carinho, com satisfação, são as regras da cidadania que estão imperando em vários países do mundo, e agora inclusive no Brasil, trazendo às pessoas normas que muito se aproximam das normas do Cristo. Respeitar filas, jogar o lixo no lixo, colocar o carrinho do supermercado no lugar certo, ser cortês no trânsito, ser honesto na declaração do imposto de renda e, no geral, nada fazer para prejudicar a vida social e dos demais cidadãos. Richard batia muito forte em cima do preconceito, lembrando-nos que todos um dia vamos para o mesmo lugar, e aqueles preconceituosos podem, há possibilidade de eles retornarem na pele daqueles que eles perseguiram. Richard era um grande trabalhador. Depois que desencarnou, é que nós percebemos a importância do seu trabalho. Tivemos que juntar 4 ou 5 para dar conta do que ele fazia lá na eternidade. Ele citava sempre São Jerônimo: trabalha em algo para que o diabo o encontre sempre ocupado. Ou então, aquele ditado popular: mente vazia é forja do demônio. Ou mesmo Voltaire: o trabalho afasta de nós 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. Destacava muito a questão mediúnica e achava inconcebível alguns espíritas dizerem que não eram praticantes. Como serão os próximos 100 anos? Nós temos com certeza que ele estivesse conosco, nos alertaria quanto às necessidades de nos mantermos unidos sob a inspiração da doutrina espírita. Nesse final, eu quero pedir desculpas aos mentores lá da Boa Caridade. Irmão Jacó, Mãe Maria, eu não falei por mal. Entendam, queridos mentores, quando eu disse que vocês vão trabalhar no direito, quando levaram o Richard tão cedo, com certeza ele está sendo muito mais importante aí do que aqui. A morte não costuma fazer convocações indevidas. Sempre há razões ponderáveis para o retorno à espiritualidade. Certamente, Richard está muito bem na espiritualidade. Parafraseando Camille Flammarion, eu repetiria suas palavras: Richard, agora que você voltou ao mundo de onde viemos, colha os frutos do seu trabalho, dos seus estudos terrenos. O seu corpo caiu, mas a sua alma está no espaço.
E não é nesse envoltório que pomos a nossa esperança. Um dia nos encontraremos no mundo melhor. Encerrando, eu quero contar uma história bem rápida que Richard retirou de um livro de uma pessoa que ele muito prezava e respeitava, Mário da Macia, de Campinas. O livro chama-se A Mãe que Desistiu do Céu. É a história de Vinho, que estava no ônibus, havia saído numa penitenciária, e estava no ônibus como jovens com muitas algazarras, contrastando com os companheiros de viagem. Ele estava num cantinho lá no fundo do ônibus. Uma das jovens aproximou-se dele, tentando talvez retirá-lo daquela tristeza, e perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Vingo." "Você é casado?" "Na verdade, não sei." "Mas como assim?" Contou que havia saído da penitenciária e, como sabia que a sua permanência lá seria longa, escreveu uma carta para a esposa, liberando-a das suas obrigações maritais, que ela encontrasse alguém para cuidar dela. Depois disso, nunca mais trocaram correspondências. "Você está voltando para casa?" "Sim. Semana passada mandei uma carta para ela e disse a ela que eu queria voltar. Caso ela me quisesse ainda, deveria amarrar um lenço verde no grande carvalho que existe na entrada da cidade." "Meu Deus", disse a moça. Imediatamente ela comunicou aquela história para todos os amigos, e quando o ônibus começou a entrar na cidade, todos se aquietaram e ficaram ao lado de Vingo, solidários a ele, na expectativa, torcendo por ele, caso não houvesse nenhum lenço lá no carvalho. Por fim, surgiu o frondoso carvalho. Todos estavam petrificados. De repente, Vingo levantou-se e de seus olhos começaram a correr grossas lágrimas. O carvalho parecia uma árvore de Natal. Havia nele 20 ou 30 lenços verdes. Era uma extraordinária mensagem de boas-vindas. Moças e rapazes começaram a gritar, chorar e a dançar dentro do ônibus. O homem chamado Vingo desceu e foi ao reencontro da sua vida. Nós paramos por aqui e agora eu vou pedir a gentileza do Orson de começar a me fazer algumas perguntas. Espero que ele faça só as que a gente combinou. É um respeito. Muito bem. Fernando, está com sintonia entre os dois microfones aqui, né? Seria o caso de abaixar o volume desse meu aqui? Vamos ver se está certo. Está dando interferência entre os microfones. Parece que melhorou agora. Isso. O Sidney, como vocês estão vendo, está lançando aqui no livro Jesus ou Cristo. Há várias perguntas aqui no banner, referindo-se ao próprio livro. O livro aqui está trazido pelo Sidney, e eu diria para você, Sidney, como é que você escolheu o título desse livro? Jesus e o Cristo é a mesma pessoa? Como é que foi essa história que você escolheu o livro? Você vai fazer todas as perguntas de uma vez assim? Na verdade, nós nunca precisamos tanto como agora do Cristo em nossas vidas. Nós, na minha opinião, estamos passando por um momento parecido quando Dante Alighieri ele escreveu a Divina Comédia, e principalmente no livro O Inferno, deixou os fiéis que estavam distantes das igrejas, da oração, da espiritualização, das missas, deixou-os em polvorosa, porque de repente o inferno aparecia-se de uma forma muito clara, e eles encheram as igrejas de novo. Na minha opinião, nós estamos passando por uma situação muito parecida, porque não obstante a pandemia, as pessoas infelizmente
estão distantes do Cristo, estão distantes dos seus ensinamentos. A igreja em frente à minha casa ali não voltou com a sua presença normal ainda. Aqui eu não sei, mas o próprio SEAC, na segunda-feira, por exemplo, só melhorou um pouco de frequência quando o Orson esteve lá na semana passada. Mas nós temos tido problemas. E eu entendo que é uma espécie de desinteresse. Parece que as pessoas estão querendo fazer o espiritismo de casa, como se fosse o home office. E nós sabemos que muitas empresas já estão recuando no home office. Muitas notaram que os funcionários em casa ou se tornaram menos produtivos ou perderam os vínculos com as empresas. Ora, no meio religioso não dá para fazer home office. Aquela história da cadeira vazia que Charte nos contou é a prova de que a nossa presença na casa é importante. Então, Orson, inicialmente eu digo para você que mais do que nunca nós precisamos voltar para o Cristo. Por que o título Jesus ou Cristo? Não é a mesma pessoa? Na infância, na época em que Jesus era pequeno ainda, na sua infância, havia muitas crianças com o nome de Jesus. Mas, e o Cristo? O Cristo estava sendo esperado. Os profetas já haviam anunciado. É aquele que viria trazer as luzes para a terra. Os judeus entenderam que o Cristo seria aquele que iria libertá-los do jugo romano. Então, no primeiro momento, Jesus não existia, era mais um menino chamado Jesus. Só um século e meio mais tarde, é que as atitudes, os gestos, os milagres, os sermões, os ensinamentos de Jesus começaram a mostrar para os homens que ali havia estado o Espírito mais perfeito que havia passado até hoje pela humanidade. Bom, Sidney. Agora me diga uma coisa, é curioso isso, né? Porque não se encontrou documentos que provam historicamente a vinda e a existência de Jesus? Na verdade, por isso que eu estava querendo pegar esse texto aqui, eu não sei exatamente as datas, mesmo porque, como você sabe, Orson, a documentação daquela época é muito exígua, é precária. E depois da morte de Jesus, ocorreu a chamada Grande Revolta Judaica, que destruiu totalmente Jerusalém. E não há documentos que falem de Jesus. Qualquer documentação eventualmente existente, ou pelo menos quase toda a documentação, ela, para representar o histórico, os personagens desapareceram. No livro nós trazemos, depois de uma intensa pesquisa, alguns documentos que foram recentemente encontrados, que não falam exatamente de Jesus, mas fala dos cristãos. Como, por exemplo, Orson, há um governador que escreve para o imperador, dizendo assim: o que eu faço com os cristãos da minha jurisdição? Prendo-os? O que eu faço com eles? E o imperador, com muita sabedoria, disse: não, aqueles movimentos complicados já não existem mais, só existem pontualmente, não tome nenhuma providência. Ora, esse documento é oficial. No livro vocês vão encontrar as datas, os dados, as fontes que eu procurei, nas quais me abeberei para trazer esse fato. Mas, acima de tudo, Orson, há um outro motivo muito forte para acreditarmos que Jesus existiu. Sidney, essa é a sua 18ª obra. Existem outras do prelo.
um escritor evolui na sua capacidade de produção literária. Agora, você disse que fez uma pesquisa muito intensa para os dados que trouxe aqui sobre Jesus, inclusive historicamente. Nessa pesquisa, como é que você concluiu quando Jesus saiu do anonimato? Na verdade, como eu falei, havia muitos meninos com o mesmo nome dele, Jesus. Eu diria, Orson, que a partir do momento em que o perseguidor de cristãos, chamado Saulo de Tarso, literalmente caiu da sua montaria, que até hoje nós não sabemos se era um cavalo, se era um camelo, e ficou cego, em virtude de uma luz muito forte, mesmo durante o dia. Saulo estava indo para Damasco para prender, torturar, ou talvez até matar Ananias. Ficou cego e ouviu aquelas palavras que ficaram para sempre: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ananias estranhou quando Jesus sugeriu, pediu a ele que curasse Saulo. Mas esse aí que nos persegue, o senhor quer que eu cure? Sim, esse é o meu vaso escolhido. Provavelmente Jesus já conhecia Saulo de muito tempo atrás. Jesus já sabia que ele seria o elemento ideal para levar adiante a sua mensagem. Só que logo depois dessa transformação, Saulo passou a intitular-se Paulo, e não é que ele mudou de nome não, gente. O nome dele era esse mesmo, Saulo Paulo, que havia nascido em Tarso. Como diria meu pai, ele ficou no mato sem cachorro, porque os cristãos não acreditavam na sua conversão. E aqueles que seguiam o judaísmo, que portavam em suas mãos os escritos de Moisés, haviam repudiado, ele mudou de time. Pois bem, graças à insistência, à força indômita de Paulo de Tarso, que percorreu todo o Mediterrâneo, foi além do mar Mediterrâneo, e em determinado momento, quando ele não estava mais dando conta de visitar todas as igrejas que ele havia fundado, ele ouve a voz de Jesus dizendo: escreva cartas para todas as igrejas. Nasciam ali as epístolas. Foi através de Paulo de Tarso, você sabe muito melhor do que isso, que deu dimensão universal aos ensinamentos do Cristo. Que bonito, Sidney, fazer essa lembrança histórica tão bonita. Eu tive a oportunidade de ver hoje, até publiquei na minha página do Facebook, uma apreciação do escritor Augusto Cury, que era ateu, se tornou cristão, depois de uma pesquisa sobre a personalidade de Jesus. É um trecho curtinho lá, muito bonito, né? E você acha que os historiadores ainda têm dúvidas sobre a existência de Jesus? Os historiadores atuais? Não tem mais dúvida, por um grande motivo. Lembram-se quando Kardec criou uma metodologia para provar a universalidade dos ensinamentos dos Espíritos, mandando as perguntas que ele iria publicar em O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, de apenas 510 perguntas, mandava as perguntas para médiuns do sul da França, de Paris, da Itália, da Alemanha, e recebia as respostas não na forma exatamente iguais umas das outras, mas com o mesmo conteúdo, provando que o ensinamento dos Espíritos pipocavam em várias partes do mundo, outorgando-lhes a universalidade dos ensinos. Pois bem, historiadores não têm mais dúvida quanto à existência de Jesus, por causa daquilo que eles chamam de múltipla confirmação. Quando vários escritores
muitos autores que nunca se conheceram, nunca se encontraram, nunca se leram, nunca se comunicaram, fornecem as mesmas informações, frases, ditos, ideias iguais entre si sobre o mesmo personagem, é porque nós estamos diante da sua confirmação histórica. Magnífico, Sidney, magnífico. Agora, Sidney, quando o cristianismo se tornou religião oficial, segundo o imperador Constantino, você acha que essa pureza original foi preservada, foi respeitada ou foi adulterada? Infelizmente não foi conservada. Infelizmente, por questões políticas, eis que o imperador Constantino tornou o cristianismo realmente a religião oficial do Império Romano, mas aí a coisa se inverteu. Aqueles que até então perseguiam os cristãos tornaram-se cristãos, e aqueles que insistiam com a pureza original dos ensinamentos do Cristo começaram a ser perseguidos e torturados. Naquele plano de unificar as religiões no domínio dos seus territórios, o imperador Constantino gostou de uma ideia de um teólogo chamado Atanásio de Alexandria, ele que passou a considerar Deus, Jesus e Espírito Santo como uma só substância. Estava criada a Santíssima Trindade. Incrível isso. Você tem uma dúvida que permanece na cabeça de muita gente. Houve um período que Jesus desapareceu do cotidiano ali das pessoas. Como é que você explica esse sumiço de Jesus? Na verdade, Orson, o professor Rivaio, que assimilou os ensinamentos dos Espíritos de uma forma assim, até que abrupta, porque ele não acreditava, não pensava, não sabia quais eram as origens das comunicações, e quando ele se aproxima das primeiras reuniões mediúnicas, elas mudam de tom, porque afastam-se os batedores e aproximam-se os grandes gênios da cultura universal. E as menininhas de 12, 14 anos não teriam capacidade para redigir as respostas magníficas que passaram a cair no colo de Allan Kardec. Mas eles não poderiam falar em religião. Seria colocar o espiritismo iniciante ao alcance da guilhotina dos homens da época, materialistas, religiosos, homens do povo, que não falavam mais em religião, porque os desmandos inquisitoriais anestesiaram a cabeça do povo e da intelectualidade. Raciocinavam assim: no século XIX, arrastaram-se como rastilhos de pólvora concepções negacionistas, tanto a respeito de Jesus como do próprio Deus. Se as religiões ocidentais da época torturaram, roubaram e mataram, ou através dos desmandos inquisitoriais, ou através das cruzadas santas, o cristianismo seria uma farsa, assim como o próprio Cristo. O Cristo, naquela época, não estava cogitado mais nas pessoas intelectuais e o povo em geral. Sidney, você, na sua resposta, referiu-se ao trabalho de Allan Kardec. O que Kardec diz sobre Jesus? O que se encontra na codificação? Como é que Allan Kardec definiu o Cristo? O espírito superior, de ordem elevada, muito acima da humanidade, atribuindo-lhe a condição de enviado de Deus, sem confundi-lo como Deus. Mais que um profeta, ou um Messias divino,
Destacou ainda que a sua constituição carnal, mais vivendo a vida espiritual do que a física, do que a corporal, tinha poderes extraídos dos fluidos quintessenciais terrestres através das qualidades do seu espírito. Kardec diz que a imensa força magnética de Jesus era secundada pelo seu incessante propósito, desejo de fazer o bem às criaturas. Nós estamos muito habituados no movimento espírita a admirar o conteúdo trazido pelo Espírito Emmanuel, mentor da mediunidade de Chico Xavier. Emmanuel se tornou um sábio para todos nós, com a sua capacidade de síntese e a sua didática. O que Emmanuel fala de Jesus? Emmanuel evidencia a perfeita identidade de Jesus com Deus na direção da marcha evolutiva da Terra, sem necessariamente confundi-lo com o Criador, mas coloca-o com valores divinos da sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Eu tenho o seu livro autografado, Sidney, e já o folhei, já li alguns capítulos, e você colocou aqui, a gente pode encontrar no índice, uma entrevista com Allan Kardec. Você fez uma montagem, fazendo como se estivesse conversando com Allan Kardec, e fazendo aqui uma entrevista com o mestre da codificação espírita. O que te ocorre dizer sobre essa entrevista com Allan Kardec? Quais foram as principais descobertas aí? Eu pensei que você ia acreditar que eu estive lá pessoalmente no Kardec. Na verdade, ainda bafejado pelos escritos de um dos meus livros prediletos, Luzes em Paris, ocorreu-me a ideia de criar uma suposta entrevista. Inclusive eu vou mostrando o caminho percorrido. Eu estive em Paris, passei por esses caminhos, depois o Google me ajudou no resto, Google Maps, mas chega até ali, até a casa de Kardec, sobe a escada e um repórter começa a fazer perguntas a Kardec. Mas antes, um detalhe, Kardec deixou bem claro ao repórter que ele não queria tratar do assunto relacionado com João Hus, que segundo a mediunidade segura de Hermance Dufour, ele teria sido um seguidor, teria sido a reencarnação de João Hus. Mas se ele tocasse nesse assunto, seria cutucar com vara curta a hierarquia religiosa da época. Por isso ele pediu educadamente que não tocasse nesse assunto, porque senão teria que necessariamente falar que a igreja ou havia trucidado ou havia queimado, e ele não queria problemas com a igreja. Mas essa entrevista para mim ficou muito gostosa, porque eu consegui trazer, ali não tem nada meu, é tudo realmente de Kardec. Hermínio Miranda, alguns biógrafos de Kardec, livro Obras Póstumas, serviram-me de base segura para que pudéssemos criar essa hipotética entrevista. E muita gente até hoje me indaga como é que eu consegui a comunicação com Kardec, mas foi desta forma, indo atrás desses autores que falavam de Kardec. Muito bom, Sidney. Bom, nós estamos falando da sua 18ª obra, lançamento aqui nesta noite. Agora, eu vou juntar duas perguntas numa só. Os evangelhos de Jesus foram realmente modificados? Se a pergunta for sim, por que eles foram modificados? É uma pergunta que chega até os nossos dias de uma qualidade tremenda, porque a gente vê aí as adaptações, as manipulações de todo tipo,
também nos evangelhos? Sem dúvida. Podemos afirmar que nem todos os evangelhos são legítimos. Ocorreram interpolações para consagrar Jesus como esperado Messias, diante do qual todas as nações ficariam de joelhos, cairiam para a glória do povo judeu. Então insistiram em colocar algumas coisas ali para provar que Jesus era o rei esperado pelos judeus. Mas por que foram modificados, além dessa, vamos dizer, solicitação, dessa imposição daqueles que seguiam o judaísmo? Existe um livro, que talvez você conheça, com certeza conhece, Orson, de Bart Ehrman, que é especialista em crítica textual do Novo Testamento, denominado O que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. Mostra que por trás dos erros dos copistas havia também a interferência de políticos, interesses diversos, limitações da época. Não havia imprensa ainda, precisavam copiar, o evangelho ficava muito caro, era cópia por cópia em pergaminhos. E as limitações da época também provocaram alterações. Muitos exegetas mais drásticos chegaram a duvidar, inclusive no século XIX, duvidar totalmente dos textos evangélicos, salvando-se apenas dando autenticidade tão somente ao Sermão da Montanha. Muito bem, Cid. Nós somos muito habituados a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra mais lida, mais divulgada, mais difundida, mais usada, inclusive por palestrantes, coordenadores de estudos. O texto dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pode ser considerado universal? Como eu disse, Kardec não poderia falar em religião quando lançou o Livro dos Espíritos em 1857. Demorou 3 anos para lançar a segunda edição do Livro dos Espíritos. Nem na primeira edição, com 510 perguntas, nem na segunda edição, com 1018 ou 1019, dependendo da edição. Depois da terceira edição, ainda em 1860, não falou em religião. Exatamente porque o ambiente não era propício. Falar em religião é lembrar-se de religiosos que mataram, conspurcaram, perseguiram, torturaram. E os dogmas e os escândalos sexuais que foram descobertos. No ano seguinte, Allan Kardec lança o Livro dos Médiuns. Diga-se de passagem, eu encontrei um volume em que englobava o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Mas os próprios Espíritos aconselharam Kardec a dividi-lo. Então, em 1861, já estava pronto praticamente o Livro dos Médiuns. Mas somente 7 anos mais tarde da edição do primeiro Livro dos Espíritos, em 1864, surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? É que, se vocês bem notarem, verificarem em várias instruções dos Espíritos contidas no Livro dos Médiuns, quase 100 comunicações, os Espíritos começam a alertar Kardec. É preciso destacar o aspecto religioso do Espiritismo. É preciso trazer a público o aspecto religioso do Espiritismo. Kardec criou uma nova religião? Diz Hermínio Miranda que não.
Já existia uma religião, o cristianismo, mas se ele simplesmente copiasse os evangelhos canônicos, ele estaria incidido em vários problemas, discussões, como a virgindade de Maria, a questão do vinho e do sangue. Kardec foi sábio em colocar o Evangelho segundo o Espiritismo apenas a moral do Cristo, que é universal. Você vai encontrar no Alcorão citação do Cristo, vai encontrar muitas coisas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Ele fala em condescendência, fala em perdão, em misericórdia, fala que nós devemos fazer ao semelhante o que gostaríamos que nos fizessem. Então, qualquer civilização do mundo, ao manusear o Evangelho segundo o Espiritismo, vai notar as coincidências das suas religiões, dos seus livros, dos livros antigos da Índia, com o contínuo do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma linguagem universal que pode ser aceita por qualquer comunidade, qualquer filosofia vai reconhecer ali coisas muito semelhantes àquelas que eles acreditam. Na verdade, Orson, todas as crenças, elas admitem os princípios universais do amor, do perdão. O codificador não considerou os textos que poderiam ser objetos de controvérsias e manteve somente a moral de Jesus, que se conserva inatacável até os presentes tempos. Magnífico. As perguntas acabaram. Não vou mais fazer perguntas. Mas vamos falar aqui dos livros, porque você trouxe aqui vários títulos, a maioria deles. E nós percebemos aqui que você tem várias trilogias. Por exemplo, a trilogia do amor, Em Sintonia com o Amor, A Irresistível Força do Amor, que está em edição. O que você nos diz dessa trilogia do amor? E amor puro e verdadeiro. E é esse aqui que eu achei a capa muito bonita. Em Sintonia com o Amor é um estudo do Sermão da Montanha. Uma editora de Bauru pediu-me artigos durante um certo tempo e argumentou: ao final do seu trabalho você vai ter um livro pronto. E realmente, em Sintonia com o Amor é esse estudo em torno do Sermão da Montanha. O amor puro e verdadeiro, eu me baseei num filme de uma conhecida atriz, Malévola, que no final das contas aprende o amor puro e verdadeiro. Vocês que lerem esse livro, vocês vão gostar. É um livro destinado às mães, às avós, vale a pena presenteá-las. Você tem uma série dissertativa, onde nós temos o Reencontro e o livro que está em lançamento, fruto da sua pesquisa. Além de ter um outro que ainda vai sair, que é o Fé, Sentimento ou Comportamento. O Reencontro é o meu primeiro livro. É um livro bem simples, singelo, com artigos, crônicas, histórias. Foi o meu primeiro livro. Mas eu gosto de relê-lo até hoje. E o que você citou, realmente o nosso lançamento, Jesus o Cristo, eu tenho que considerar também como um livro dissertativo. E outro que você citou está em análise por uma editora. Nós vamos sortear hoje um livro em lançamento, meu Ciro. Sim. Agora, você tem a Trilogia da Felicidade, que ficou muito famosa. Trilogia são 3 livros. Ser feliz é uma arte, ser feliz é uma decisão, a felicidade tem pressa. Esses livros foram alvo de muitos lançamentos. Eu me lembro na época, toda a movimentação que foi feita em torno dela, eu participei dessa promoção toda que foi feita, né? São todos esses livros, são 3, como dissemos, que falam sobre a felicidade. O que você tem a dizer sobre a felicidade? Principalmente fala para as pessoas que estão passando momentos difíceis, angústias,
estresse, pessoas que estão colocando minhocas suicidas na sua cabeça, pessoas que estão passando por um momento de depressão, eu aconselho quem conhecer alguém que presenteie com uma dessas obras ou com as três, que realmente trazem um pouco de consolo e ao mesmo tempo norteia o nosso raciocínio em torno desses problemas emocionais. Na verdade, eu não gosto muito de usar essa terminologia, mas só para vocês terem uma ideia, é como se fossem livros de autoajuda. Mas como toda doutrina espírita é de autoajuda, e nós somos médicos de nós mesmos, como diria André Luiz, eu coloquei nestas três obras estas citações, essas chamadas de atenção, principalmente considerando os atuais problemas emocionais. Você tem também a trilogia das Luzes em Paris, que é um livro que você tem um carinho muito grande, né? Também foi feito um grande movimento no seu lançamento. Luzes no Brasil, que você gosta muito, e A Luz que Liberta. Luzes em Paris é uma imersão pela Paris do século XIX. Kardec é um dos personagens, mas eu lhes garanto que, da mesma forma que o Orson destacou a entrevista com Kardec, nada do que o Kardec diz em Luzes de Paris deixou de ser dele. Eu não inventei nada, somente criei um pano de fundo para os personagens do livro. É um livro delicioso, eu gosto muito, ele já foi muito bem recebido pelas pessoas. Em seguida, nós, baseando-nos no programa que o professor Herculano Pires realizava, se não me engano, na Rádio Cultura de Araraquara, mas certa ocasião, ele trouxe uma revelação do Chico de que a grande maioria daqueles que estavam ao lado de Kardec no século XIX estavam no Brasil, reencarnaram no Brasil. Palavra do Chico: eles têm de brasileiros somente a certidão de nascimento, mas são franceses na sua origem. E eu trago uma experiência desses franceses que aqui reencarnaram, um trabalho maravilhoso que realizaram no Rio de Janeiro, dentro de uma favela, e uma das personagens do Luzes em Paris, Gisele Marie, pede para reencarnar nessa favela, preocupada com a sua mãe sanguínea, que ela foi adotada por um casal, preocupada com a sua mãe sanguínea, que lá no Rio de Janeiro perdia-se entre abortos e drogas. É um livro em dados momentos dramático, mas no geral nos traz conhecimentos bem interessantes. Um detalhe: no final desse livro há um CD, um audiolivro com a minha voz. Pouca gente usa CD atualmente, mas pode usar no computador ou coloca no pendrive para vocês ouvirem quando estiverem caminhando ou estiverem em viagem, vão ouvir o livro Luzes no Brasil. Sob a Luz que Liberta é a experiência de dois espíritos que estão se degladiando há séculos. Vou contar só um fato mais expressivo na vida deles. Quando eles não se ajeitam, não se arrumam, não se reconciliam, eles renascem como irmãos chifópagos. E tem um detalhe: em determinados momentos, um que continuava com raiva do outro, mordia a si mesmo para o outro sentir a dor. Quando eu fui levar esse livro para ser lançado, Orson, no Jornal da Cidade de Bauru, a moça falou assim: o senhor colocou esses irmãos chifópagos por causa dessa cirurgia que vai acontecer em Ribeirão Preto, né? Eu não sabia disso. Estava acontecendo naquela época uma separação de duas crianças que vieram do Nordeste, e uma equipe americana veio até Ribeirão Preto,
fizeram 2 cirurgias, e numa das reuniões aqui, um irmão nosso, eu acho que foi ontem que falaram, está sendo feita a 3ª cirurgia agora para terminar de arrumar a cabecinha das crianças. Então foi uma coincidência muito interessante e trata desse assunto também de crianças que nascem unidas. Se ganharmos tempo, rapidamente, você tem a trilogia do Dr. Galton, que ficou muito famosa também. São 3 livros usando a expressão do Dr. Galton, o restaurador de passados, o construtor de futuros, o escultor de novos tempos. E você também tem os romances, Herdeiros de Nós Mesmos, De Volta ao Nosso Lar, Gabriele, Um Pouco de Luz, e prepare-se, a Terra vai brilhar em edição ainda. Você quer que eu fale de todos eles? Dá uma compactada bem rápida. O Dr. Galton é um psiquiatra de Porto Alegre que está fazendo um estágio em Miami, volta para o Brasil, encanta-se com o Espiritismo. O primeiro livro de Galton foi um sucesso, já está na 3ª ou 4ª edição, já editamos cerca de 12 mil livros, e aí a editora pediu que eu continuasse com o Dr. Galton número 2 e número 3. Você falou também dos romances? Isso. Herdeiros de Nós Mesmos é um romance pesado. Trata-se de um genocídio, é um fato real que aconteceu no início do século XX, quando a Alemanha dizimou 2 tribos africanas. E esse genocídio eu trato sob a visão da espiritualidade. E um dos descendentes dessas 2 tribos começa a lutar junto à ONU para obter uma indenização para o país que hoje é a Namíbia. Depois que o livro já havia ficado pronto, eu fiquei sabendo que ele ganhou a causa junto à ONU, e atualmente a Alemanha está lá reconstruindo o que ele destruiu lá na Namíbia. Gabriele é um doce de romance. É uma menininha que sofre maus tratos, o seu, abre aspas, proprietário. Ela foi comprada do pai dela. Ela foge em direção a Paris, protegida por um casal muito bondoso. Chegando a Paris, ela se abebera dos conhecimentos espíritas e une-se às 2 irmãs Baudin, que ajudaram Kardec na construção do primeiro livro dos Espíritos. E ela se torna, Gabriele, uma das médiuns da codificação. O De Volta ao Nosso Lar, que é a participação do Ailton Paiva, é uma releitura do Nosso Lar. É uma revisitação ao livro Nosso Lar. Muito bem, Sidney. E, finalmente, para encerrar, você tem a série ali, Por quê? É uma trilogia. Por que o conhecimento espírita, o Espiritismo responde e é preciso evoluir, está em edição. Está em construção, para dizer a verdade. Esses 2 livros, por que vocês devem presentear quem tem interesse pela doutrina e não sabe nada. São 2 cartilhas para as pessoas que estão se iniciando na doutrina. Muito bem, Sidney. Nós queremos agradecer imensamente. Você vai falar algo sobre as cartilhas lá do Correio Fraterno? Talvez você vá falar, né? O Marcelo de Burfilvani me dá uma força muito grande para os nossos programas, e ele nos remeteu um grande número de revistas. São histórias em quadrinhos muito fiéis, totalmente fiéis ao texto espírita, e são gibizinhos que vocês devem ler para os seus filhos, netos, sobrinhos. Então cada pessoa que vier comprar o livro aqui vai ganhar um gibizinho. Inclusive um deles, não sei se vai aparecer aí algum deles, traz... esse aqui, este é o mais recente, Quadrinhos Fraternos das Moradas, que traz uma menção para a Casa Editora Oclarim, daqui de Matã. Uma contribuição maravilhosa que o Marcelo Tiburcio deu
para a editora Oclarim. Sidney, vamos sortear um livro do seu lançamento. Fale o número de 1 a 63. 48. Número 48. Quem tem a mensagem 48, não precisa vir buscar agora, nós vamos encerrar. Depois você vem e vai ganhar o livro, já está lá atrás. Ótimo, depois você vem aqui, tá? Autografado pelo Sidney. Sidney, nós queremos agradecer imensamente sua presença. Posso falar mais uma coisinha? Claro, brilhantando a nossa noite aqui. Pessoal, a gente chega numa casa espírita e encontra o chão limpo, luzes acesas, ar-condicionado que consome energia elétrica danada, funcionários que limparam, arrumaram, além das despesas da manutenção de uma casa grande como esta. Eu entendo que é minha obrigação colaborar lá com o Centro Espírita Amor e Caridade, ao qual pertenço. Mas é a obrigação de todos nós manter a casa espírita. Por isso que não podemos fazer espiritismo à distância, em home office. Temos que estar aqui para nos vermos, nos abraçarmos e aceitarmos as sugestões de trabalho que vêm da casa espírita. Mas, acima de tudo, nós temos que colaborar com a sua manutenção. Nós não temos dízimos. Os irmãos evangélicos pegam 10% do seu salário e doam para a igreja. Nós não temos essa violência, essa obrigatoriedade, mas a casa espírita precisa ser mantida. A obra de hoje que trouxemos aqui, a editora nos deu assim uma força muito grande, e todo o resultado, como o Orson já disse, da venda dos livros, não virão para mim, não vão custear despesa de transporte, de hospedagem, de alimentação, exceto o sorvete que você vai me dar hoje, né? Sorvete e pastel. Pastel também? Pastel também. Então, gente, se vocês vierem comprar o livro aqui, não estão ajudando o Sidney. Sim, esta comunidade espírita de Caio Barchuti. O preço normal de cada um livro é R$45. A editora me autorizou a fazer um livro por R$40, 2 livros por R$70 e 3 livros por R$90. Mas se você comprar 2 livros, o terceiro sairá de graça, levando o lançamento Jesus ou Cristo. Deixei de falar alguma coisa? É isso mesmo. Tem que chorar mais um pouco ou não? Não, tá bom. A Esther vai estar aqui à frente para quem quiser adquirir os livros e terão os autógrafos do Sidney. Nós vamos fazer a prece, o passe será normal e depois nós estaremos aqui com o Sidney. Okay? Para vocês terem uma ideia, o Pix que vocês vão fazer é aqui da Casa Espírita. Vai direto para a conta da Casa Nós Espírita. enfatizamos isso na divulgação. Certo, já eu percebi mesmo. Tá bom, gente. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Eu que agradeço, Senhor. A nossa vibração final hoje vai ser a música cantada pelo Zé, em homenagem a Caio Barchuti. Então nós vamos prestar atenção na música e vibrar com a letra, que é uma homenagem, é uma letra do Dr. Raul de Melo Franco Júnior, que elaborou aqui o Matão como promotor, está já há alguns anos em Araraquara, e é autor dessa belíssima canção de homenagem a Caio Barchuti, que nós vamos utilizar como prece, como vibração final, neste momento de gratidão ao nosso Caio Barchuti. Muito obrigado a todos. E depois da música, podemos nos posicionar para o passe que será aplicado normalmente. Muito obrigado.